Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e a ele e a tua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga na casa de Peor. Números 26. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas famílias dos Rubenitas, os que foram deles contados, foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abião. Estes Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou, com Corá morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas famílias dos Simeonitas.
num tal de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefum, a família de Zefonitas, de Agui, a família dos Agitas, de Zuni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, as famílias dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er, Corá, e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas; de Amu, a família dos Amuitas. São essas famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puvá, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinron, a família dos Sinronitas. São essas famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas; e Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleitas. São estas famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas; e Maqui gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade; de Jezé, a família de Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Sequinitas; de Semida, a família dos Semidatas, Daitas; de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Orla, Milca e Tisra. São essas famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas; de Herã, filho de Sutela; de Herã, a família dos Eranitas. São estas famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, as famílias dos Belaitas; de Asbel, a família dos Abelitas; de Airão, a família dos Aramitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, que foram deles contados, foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. São essas famílias de Dan, segundo as suas famílias:
Todas as famílias dos suamitas, segundo as que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Iminaitas, de Isvi, as famílias de Isvitas, de Berias, as famílias dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Ebé, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azé foi Zera. São essas famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São essas famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram deles contados, foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em heranças segundo o censo. A tribo mais numerosa darás a herança maior, a pequena herança menor. A cada uma em porção ao seu número se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sortes, e segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte reparte-se a herança entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as famílias de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, as famílias dos Meraritas. São estas famílias de Levi, as famílias de Libinitas, as famílias de Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coatitas. A Coate gerou a Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas Macla, Noa, Ocla, Milca e Tisa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis a passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dos reis aos irmãos dele. Dareis aos irmãos dele.
Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde ao seu mandato de me santificar nas águas diante dos meus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação, fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés.